Agora, 2 anos após o incidente que levou Soyeon até ele, ela segue com sua rotina como médica de árvores. Agora vai ter a rotina cuidado do meu gatinho alto e musculoso. Ao examinar uma árvore, ela descobre que está sofrendo de prisão de ventre. O diretor da escola fica chocado ao ouvir isso. Pede uma explicação mais clara. Soyeon explica que a árvore tem um problema para expelir resíduos, acrescentando que tanto para plantas quanto para humanos, a excreção é essencial. Uma teoria que ela chama de movimento intestinal saudável. O diretor, no entanto, ainda não entende. Frustrado, ele grita, exigindo uma explicação melhor, assustando algumas crianças próximas. Quando percebe a reação das crianças, ele se acalma e implora para que Soyeon salve a árvore, explicando que ela é um Soyeon da escola e da conexão das crianças com a natureza. Soyeon garante que o tratamento não é difícil, comparando o problema da árvore à digestão humana. O que ela não sabe é que por trás da súplica do diretor há um homem astuto e desonesto. Ele vê Soyeon como ingênua e pretende usá-la para seu próprio benefício, fazendo ela trabalhar exaustivamente para restaurar as árvores, apenas para destruí-las depois e exigir um reembolso pelo tratamento, talvez até processá-la por danos. Ele acha que tem tudo sob controle, mas então Soyeon confronta dizendo que ele está escondendo algo. O diretor começa a se sentir confortável. Soyeon menciona que a escola expandiu recentemente seus prédios e listou os materiais que foram usados, sugerindo que ele misturou os resíduos e os despejou no solo da árvore. Segundo ela, isso está impedindo a árvore de crescer e pode causar uma doença nas raízes. O diretor tenta se fazer de desentendido, mas Soyeon insiste, acusando ele de usar a árvore como depósito para economizar nos custos de descarte de lixo. Ela ameaça denunciá-lo à prefeitura, dizendo que ele acabará pagando mais do que economizou. Sem dar atenção à expressão chocada do diretor, Soyeon se despede. O diretor, percebendo que foi descoberto, tenta negociar com ela. No entanto, Soyeon pondera um pouco e percebe que, se for embora assim, provavelmente será repreendida. Então, ela retorna e declara que é uma médica de árvores e quer ser a voz delas. Ela se diz a melhor em salvar plantas e também em eliminá-las quando necessário. No entanto, ela não menciona que gosta mais de eliminar guardiões corruptos como ele do que plantas doentes. Com um sorriso amigável, entrega a ele um cartão de visitas e o convida a visitar o Hospital das Árvores sempre que precisar. No caminho de volta ao escritório, Soyeon reclama consigo mesma sobre como ser uma médica mulher faz as pessoas a subestimarem e quererem disputar poder com ela. No entanto, nada disso é algo que ela não possa lidar, pois já encontrou muitos homens teimosos no decorrer de seu trabalho. De repente, sua conversa consigo mesma é interrompida por uma ligação. Ao atender, percebe que é sua chefe. A chefe avisa que se Soyeon não chegar em 5 minutos, ela arrombará a porta no segundo andar. Ouvindo isso, Soyeon pisa no acelerador e tenta argumentar, mas sua chefe diz que ouviu um barulho, Um barulho de 2 metros de altura gostosão deitado na cama dela. vindo da sala. Soyeon tenta convencê-la de que deve ter sido engano, que a sala está vazia, mas a chefe não acredita e informa que já chamou um chaveiro. Isso faz Soyeon entrar em pânico. Ela implora por 3 minutos e pede que a chefe não abra a porta até que ela chegue. Assim que desliga, o chaveiro pergunta se deve continuar e a chefe de Soyeon dá o sinal verde. Está claro que ela está curiosa para descobrir os segredos por trás daquela porta. Soyeon, por outro lado, sabe que não pode deixar isso acontecer, pois se for 1 segundo tarde demais, sua chefe e o chaveiro descobrirão um monstro adormecido que ela esconde ali. Felizmente, Soyeon pode chegar a tempo. Enquanto sobe as escadas, o chaveiro já está começando a desmontar a fechadura, mas ela chega bem a tempo de interrompê-lo. A chefe de Soyeon não gosta da interrupção, mas observa enquanto ela dispensa o chaveiro. Frustrada, a chefe reclama que Soyeon chegou cedo demais e que o serviço deveria ter sido feito rápido. Irritada, Soyeon agarra a chefe pela gola e a lembra que o segundo andar é de propriedade dela e, portanto, está fora dos limites. A chefe, no entanto, ignora as palavras de Soyeon, dizendo que ela sempre inventa desculpas para manter o cômodo em segredo. Quando Soyeon tenta se justificar, sua chefe a interrompe, exigindo saber por que não confia nela depois de tanto tempo trabalhando juntas. A chefe até sugere que Soyeon está escondendo barras de ouro ali dentro. Mal sabia ela que é uma geladeira Electrolux 2 portas frost-free.
E Soyeon adoraria que alguém roubasse esse problema dela. Traz aqui em casa, mulher. Adoro esses problemas altos e musculosos. Mas para manter sua chefe segura, Soyeon mantém sua mentira de que a sala está vazia. Mal sabe ela que seu maior problema tem um nome, Kwon. Fala, minha Nossa Senhora! Oh, meu Deus! O irmão mais velho do homem que ela conheceu no dia do incidente. Aconteceu que 2 anos atrás ela acordou presa em um lugar suspeito com esse homem, Meu cunhado, sentado casualmente diante dela. A princípio, ela não sabia quem era, mas se lembrou de que sua última memória era da montanha. Embora estivesse confusa, Soyeon tentou se manter calma até perceber que estava em um abatedouro. A visão da carne sendo fatiada cunhadinho tá o puro suco do ódio. e o cheiro forte de sangue a deixaram em desespero. No entanto, permaneceu em silêncio até notar seu pânico. Então ele finalmente perguntou por que ela fez o que fez. Soyeon estava aterrorizada e confusa, mas que Kwon deixou tudo claro ao informá-la de que a pessoa que ela tentou matar era seu irmão mais novo. Meu marido, Isso só fez o pânico de Soyeon aumentar ao perceber que ambos eram insanos. Então ela estava em uma posição terrível. No entanto, ela se recusou a ficar em silêncio, forçando-se a dizer: "Você está entendendo tudo errado." Ela afirmou que apenas estava se defendendo e nem sequer foi ela quem deu o golpe final. Soyeon também contou a Ki-kwon como seu irmão havia matado alguns, estava enterrando outros, mas ele perguntou diretamente o que significava enterrar apenas uma pessoa. Nesse momento, ela percebeu que estava em uma encrenca ainda maior do que imaginava. Então Ki-kwon disse que ele estava apenas irritado porque sua diversão foi interrompida e perguntou como ela via seu irmão. A pobre garota não sabia como responder a essa pergunta. Ela sabia que estava lidando com uma pessoa que não entendia o senso comum e decidiu tentar implorar mais. Ela suplicou que não foi ela quem nocauteou o irmão dele e que estava na montanha apenas para cuidar das árvores. Continuou insistindo que não tinha nada a ver com isso e sabia que do jeito que as coisas estavam indo, sua vida estaria arruinada. Para sair dessa situação, ela decidiu dedurar. Informou a Ki-kwon que uma das pessoas que seu irmão estava tentando enterrar o golpeou por trás com uma pedra. Ela também confessou que o acertou com uma motosserra em legítima defesa, mas Ki-kwon disse que a história dela não fazia sentido. Ele afirmou que seu irmão tinha uma audição aguçada e não era tão desatento a ponto de não perceber alguém se aproximando sorrateiramente por trás para golpeá-lo. Ao ouvir isso, se sentiu ainda mais desesperada. Ela sabia que precisava sair dali de qualquer maneira, mas não sabia o que fazer. Felizmente para ela, os céus sorriram quando de repente Ki-kwon a chamou pelo nome e disse que não se importava com os detalhes do que aconteceu. Ele poderia facilmente torná-la a criminosa perfeita se quisesse, mas como foi ela quem viu seu irmão entrar em estado vegetativo, ele só queria que ela pagasse o preço. Soyeon não entendia como aquele homem havia ficado em estado vegetativo, mas então lembrou da expressão em seu rosto depois que ela o acertou com a motosserra. As palavras de Ki-kwon a fizeram sentir que não sairia viva dali, mas então ele lhe ofereceu um acordo. Segundo ele, ela sairia ilesa se agisse de forma mais inteligente. Quando ela perguntou sobre o acordo, ele a repreendeu por entender rápido demais e colocou um contrato diante dela. Em seguida, os homens de Ki-kwon a soltaram para que pudesse assinar o contrato. Como não teria tempo de lê-lo, ele explicou que tudo o que Soyeon precisava fazer era cuidar do irmão dele até que encontrasse o verdadeiro culpado e o colocasse no lugar dela. Ki-kwon disse a Soyeon que seria melhor se ela garantisse que seu irmão não saísse do domo branco onde viviam e que tinha permissão para prendê-lo se necessário. Isso aconteceu há 2 anos. Agora, nos dias atuais, é meia-noite e Soyeon vai verificar o monstro. Ela observa, pensando em como ele ainda dorme. Fala, meu Deus do céu! Que homem bonito, desgraçado é esse? Tranquilamente como uma planta. Tudo que sabe sobre ele nesses 2 anos é que seu nome é Kwon. Apenas Soyeon e Kel sabem o que realmente aconteceu, pois um dia após o incidente, a cena do crime já havia sido completamente limpa. Por causa disso, a polícia a fez pagar uma multa por apresentar um falso relato. Além disso, o segundo andar da casa foi construído em um piscar de olhos depois que Soyeon assinou o contrato, e uma equipe médica foi mantida constantemente de prontidão para cuidar dele.
Tudo isso é muito chocante, mas o que mais surpreende Soyeon é a influência dos ricos. Kel lhe disse que não seria difícil fazer dela a criminosa perfeita, e ela sabe que essas palavras não foram exagero. Infelizmente, isso significa que ela deve manter Kwon Shivu seguro em casa, até que o verdadeiro culpado seja encontrado. Soyeon sabe que isso não será fácil, então reza silenciosamente para que Shivu nunca acorde. Se ele continuar dormindo, ela poderá viver em paz. Esta é sua oração diária. Pois, acorde, viu? Que eu quero ver cabaré. Mas infelizmente para ela, nem todas as preces são atendidas, e o movimento do dedo de Shivu pode significar que seus dias tranquilos estão prestes a acabar. No dia seguinte, Soyeon está ocupada com seu trabalho quando sua chefe liga e pede que ela vá verificar o filho da empresa Paisagismo Soli. Soyeon apenas levanta o olhar por um instante e depois volta ao trabalho, comentando que o novo interesse amoroso de sua chefe é novo o suficiente para ser seu neto. Sua chefe a surpreende ao informá-la de que o homem não é para ela, e sim para Soyeon. Ele voltou à Coreia para um encontro arranjado e sua chefe vê isso como oportunidade. Ela explica que o hospital delas precisa e seus negócios está se sustentando apenas com contratos das casas e centros comunitários da vizinhança. Isso porque as pessoas do outro hospital de árvores têm boas habilidades comerciais, o que há muito que considerar. Da última vez que verificou, havia encontrado com um prédio de 5 andares e tomado tudo agressivamente suas habilidades de pressão. No entanto, o hospital tem alguns segredos que conhecemos e os descobrimos. A velha senhora foi tão longe a ponto de conseguir para Soyeon um número de Soli e sugerir que ela simplesmente tomasse uma xícara de chá com o rapaz. Soyeon se recusa veementemente a aceitar isso. Quando perguntada por quê, ela responde que não é uma interesseira. Para ela, esse método é muito suspeito, mas sua chefe a repreende, acusando ela de falar besteira. Ela diz claramente a Soyeon que ela não tem as habilidades ou a personalidade de uma boa interesseira, então deveria parar de dramatizar. Acrescenta que só está pedindo para Soyeon se apresentar e causar uma boa impressão. Frustrada, Soyeon pergunta à chefe como ela soube do retorno do rapaz e quer uma explicação melhor sobre o número de Soli. Sua chefe então informa que o pai do jovem a avisou. Soyeon quer saber por que ele faria isso. Bem, ele avisou porque costumavam trabalhar juntos. O que é uma novidade para Soyeon. Sua chefe não entende por que Soyeon está tão surpresa com essa informação, mas ignora isso e diz que um bom parceiro não é encontrado pelo destino, mas escolhido com previsão. Ela também acrescenta que, mesmo que Soyeon coma melhor, ela vai apodrecer com sua atitude. Enquanto ainda está falando, no entanto, Soyeon se desculpa dizendo que quer ir verificar o jardim. Sua desculpa irrita a sua chefe, mas a velha senhora apenas a deixa fazer o que quiser, se perguntando se ela está planejando passar o resto de sua vida sozinha, lá fora sob os raios quentes do sol. Soyeon pensa sobre como os relacionamentos são venenosos para ela, e como ela só quer viver em paz, cuidando de suas plantas, sem ser incomodada. Ela quer que as coisas sejam tão tranquilas quanto estão agora, mas então se lembra de que tem um assassino escondido em sua casa. Sua presença não pode ser considerada como nada acontecendo, então muita coisa já aconteceu, e ela só precisa se acostumar com tudo eventualmente. Quando Soyeon trouxe Shivu para sua casa pela primeira vez, ela estava aterrorizada, com medo de que ele acordasse a qualquer momento. Então ela não conseguia relaxar, no entanto. À medida que os dias passaram e ele ainda dormia, seus medos se transformaram em alívio. Era meia-noite novamente, o início de um novo dia, quando Soyeon decide ir para a cama. No entanto, antes de ir para a cama, ela precisa subir e verificar o segundo andar, já que isso se tornou um ritual diário para ela. Ela faz isso apenas para garantir que amanhã será tão seguro quanto hoje, e rezar para que Shivu não acorde. Infelizmente para ela, sua paz e tranquilidade acabam pois Shivu não está na cama dele, e o fato da cama vazia choca profundamente. Tudo que ela consegue pensar agora é que ele virá atrás dela. Ela começa a murmurar para si mesma que precisa encontrar Shivu, não importa o que aconteça. Quando Soyeon corre para o quarto,
vemos Chivu de pé, em silêncio perto da porta. Antes que ela perceba, ele a agarra, fazendo ela se preocupar que vai morrer naquele dia. Enquanto Chivu imobiliza, ela luta para se libertar, mas seus esforços não adiantam. Vem de chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Ela começa a pensar sobre como tudo o que está acontecendo não faz sentido. Este homem esteve acamado por 2 anos, o que significa que seus músculos deveriam ter atrofiado completamente. Então ela não consegue entender por que ele é tão forte. Ela decide deixar esse pensamento de lado e tenta dizer a Chivu para deixá-la ir, mas ele não escuta. Já que tudo que ela faz não funciona, Soyeon diz para se acalmar. E ao se dirigir a Chivu pelo nome, ela diz que o corpo dele não está num estado normal e que ele precisa deixá-la ir para que ela possa chamar um médico. Em resposta, ele a silencia, fazendo ela entrar em pânico ainda mais. Mas ele a avisa para ficar quieta e responder às suas perguntas. Ela faz o que ele pede, fica em silêncio. Então ele pergunta se ela o trancou ou se foi ele quem a trancou. Ao ouvir a pergunta, Soyeon grita mais alto que não o trancou e se pergunta que tipo de vida ele teve. No entanto, para sair dessa posição, ela tenta dizer a Chivu que não é nada sério e que ele foi um paciente por muito tempo. Ela diz que ele está inconsciente há 2 anos e pede para ele se acalmar, mas ele simplesmente a vira e olha diretamente em seus olhos. Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Que é isso, Moreno? Você não é assim. Tem a calma, Moreno. Por um segundo, Soyeon fica surpresa com seus olhos, pois suas pupilas âmbar brilham mesmo no escuro como as de uma besta. Ainda assim, ela tenta acalmá-lo, chamando seu nome, mas ele a encara com um olhar vazio, como um poço sem fundo. Então ele se aproxima e quer saber se Chivu é provavelmente seu nome. Soyeon fica surpresa com a pergunta, e apenas o encara confusa enquanto ele a pergunta se ela é alguém importante para ele. Como ela está perdida em pensamentos e não responde, ele segura uma cigarra contra seu pescoço e pergunta se o oposto é o caso e se ela é alguém que ele não hesitaria em matar. É nesse momento que ela percebe que Chivu perdeu as memórias. Bem, se ele realmente perdeu suas memórias, então Soyeon planeja usar isso a seu favor e encontrar uma maneira de ficar segura ao redor dele. Peguei o esquema! Peguei o esquema, caralho! Comparado com o que ela enfrentou até agora, isso não é nada. Então ela finge, fazendo-se de ferida por ele não reconhecê-la. Ela afirma que é importante ter uma conexão com ele, sendo alguém com quem ele se encontrou de uma maneira muito mais íntima. Isso se ele tentar matá-la. E se encontrar com o irmão dele conta como uma relação íntima? Soyeon termina seu discurso dizendo que eles têm uma relação complicada e que não pode ser cortada por vontade própria, referendo-se ao contrato que assinou com o irmão mais velho de Chiwoo, que é Seo, mas ninguém está lhe dizendo isso. Depois de ouvir tudo isso, Chiwoo observa Son de perto. Ele percebe que ela está tremendo e pergunta o motivo. Então ele pergunta se ela teve o dedo tirado e vendido ou se está lá para se aproveitar de algum idiota. No final, essas perguntas nem são direcionadas a ela, mas são as únicas as coisas que ele lembra. Soyeon começa a entrar em pânico novamente, mas garante a Chiu que não é assim. Ela tenta convencê-lo de que são muito próximos, e ele é muito gentil, tão gentil que colocou um colar nela. Bem, o colar do qual ela está falando é o cordão que ele colocou em seu pescoço há 2 anos, mas ele não sabe disso. O que ele sabe é que as respostas de Soyeon é como se ela tivesse sido lavada cerebralmente, então Chiu sente que realmente deve ter sido uma pessoa má. No entanto, Soyeon garante a Chiu que ela não foi lavada cerebralmente. Pelo contrário, ela é quem está tentando fazer o trabalho de lavagem cerebral. Ela então diz a ele que está reagindo dessa maneira porque ele nunca a prejudicou, então está surpresa com seu comportamento. Para sua surpresa, ele pergunta por que ela está reagindo assim, uma pergunta vaga no início, mas depois ele deixa claro que quer saber por que ele não a machucaria. A vibração dele enquanto faz a pergunta é fria, tornando difícil para Son dar uma resposta. Mas então Chiu sente uma dor aguda na cabeça e desmaia. Ao ver isso, Soyeon começa a chamar seu nome. No entanto, antes de desmaiar, naquela noite Soyeon plantou uma semente. Quando Chiu lhe perguntou por que ele não a machucaria, ela lhe disse que era porque isso era exigido pela lei.
Ela se lembrou das palavras que sua chefe lhe disse mais cedo sobre como um parceiro sólido não é encontrado pelo destino, mas pela previsão, pelo raciocínio. Então, para garantir sua segurança, So-yeon mentiu para Chi-woo, dizendo que ela era sua esposa. Talvez tenha sido por isso que ele desmaiou. Um mês se passou desde o incidente com Chi-woo, e So-yeon está discutindo com um cliente sobre a árvore que foi atingida por um raio na noite anterior. A cliente reclama que a árvore diante deles é a que ela plantou com seu marido quando seu filho era jovem. O garoto cresceu e agora está no exército, o que a faz se preocupar que algo possa acontecer a ele por causa desse criminoso. So-yeon simplesmente pede permissão para examinar a árvore. Quando ela o faz, descobre que pode tratar os danos, já que eles não chegaram às raízes. Sua chefe, por outro lado, pergunta em silêncio: se essa árvore vale a pena? Ela já está em um estado ruim, e ela tem medo de que, se falharem, So-yeon será culpada. No entanto, So-yeon não se importa com isso. O que importa para ela é que essa árvore é importante para a velha senhora, pois foi plantada para o aniversário do filho dela. Por causa disso, ela acha que elas devem tentar tudo para salvá-la. Quando ela pergunta à chefe se há algum remédio para árvores no escritório, ela diz que sim, mas ela está prestes a abordar algo, mas So-yeon recebe uma ligação. Talvez ela queira abordar o quanto So-yeon tem estado estressado ultimamente, mas So-yeon pede permissão para atender a ligação. Quando ela atende, descobre que é uma ligação do hospital. O interlocutor lhe diz que não sabe quando Chi-woo vai acordar novamente. So-yeon então reclama sobre como a mobilizou na outra noite. O médico explica que, embora Chi-woo tenha acordado naquele dia, após um sono de 2 anos, ele não sabe quando ele acordará novamente. Ele informa So-yeon que, embora a recuperação de Chi-woo tenha sido rápida, ele está mostrando sintomas raros de uma doença chamada hipersonia. O médico acrescenta que essa doença também é conhecida como a doença da bela adormecida, e embora tenham feito todos os testes possíveis, não conseguem encontrar a causa clara. Ele também notou que, além da amnésia, Chi-woo não tem nenhuma outra normalidade no cérebro. Então só podem suspeitar por enquanto. De acordo com o médico, eles precisam monitorar o paciente um pouco mais para ver se o diagnóstico está correto. Normalmente, quando um paciente com hipersonia vai dormir, eles não sabem quando a próxima pessoa acordará. O tempo de Chi-woo aumentou de 3 para 5, mas agora já se passaram 12 dias e ele não acordou. So-yeon, antes que o médico fale, tenta confirmar se o que ele está dizendo é que não sabem quando Chi-woo acordará. Ele confirma que é isso que está tentando dizer, e So-yeon solta um suspiro de alívio. Ela agradece ao médico com alegria e o incentiva a trabalhar mais. Mas o médico fica surpreso com o tom da voz dela. Quando So-yeon retorna, ela pede desculpas por fazer as senhoras esperarem e, com toda a sua energia, promete fazer o seu melhor para salvar a árvore. Essas palavras dão esperança à senhora mais velha e também fazem sua chefe perceber que ela resolveu seus problemas. O médico, por outro lado, ainda está confuso com a resposta de So-yeon. Ele acredita que ela respondeu assim porque está sob muito estresse e suas emoções estão instáveis. De repente, o médico se lembra que esqueceu de mencionar que a doença da bela adormecida vem com comportamentos anormais, como comer excessivamente, agressividade e hipersexualidade. Ai, que delícia! Em vez de chamá-la de volta para informá-la, ele simplesmente deixa o assunto de lado. Já que não sabe quando Shiva acordará, ele decide informá-la mais tarde e vai almoçar. A caminho do almoço, o médico pensa em Siquel e como ele deve estar preocupado com seu irmão mais novo. Se fosse por ele, teria transferido Shiva para um hospital maior, com melhores instalações. Mas como não depende dele, ele não dirá nada. Ao levar Shiva de volta para a casa de So-yeon, o que importa para ele agora é recolher o que deve fazer, o que lhe foi dito. Então, ele seguirá com isso mesmo. Sim, o que Shiva continuava repetindo quando acordou estava incomodando o médico enquanto tentava incentivá-o a falar. Ele continuava dizendo, por favor, não me acorde, o que é realmente muito estranho. Avançando para alguns dias após a conversa com o médico, é uma noite comum e So-yeon está em casa. Ela está prestes a ir para a cama, mas antes precisa verificar como está Shiva. Já se passaram anos desde que ela ficou presa a ele, mas neste momento ela se sente muito grata, pois consegue fazer as coisas trabalharem a seu favor. Isso porque 1 mês atrás, ela mentiu para Shiva dizendo que era sua esposa. Foi uma mentira absurda, da qual ela se arrependeu por um tempo.
Mas já que o único que ela teme está desacordado e ninguém sabe quando ele acordará, ela sente que tem uma chance de consertar a bagunça. Para ela, isso é um milagre, mas desde que ele foi liberado do hospital e retornou para sua casa, hoje ela quer apenas verificar como ele está. Para sua surpresa, Chivo não está na cama. Sua ausência faz xingá-lo baixinho. Ela sai correndo para a rua para procurá-lo. Sabe que ele não está bem e não poderia ter ido muito longe. Mas depois de correr por todo lugar e não encontrá-lo, ela se pergunta o que fará se não encontrá-lo. De repente, ela vê um rastro de sangue no chão e seu coração dá um salto. Ela segue o rastro de sangue com os olhos e no final está Chivo parado lá, com um galo morto nas mãos, com um olhar frio e bestial nos olhos, o que assusta Soyeon a ponto dela começar a dar passos para trás. No entanto, antes que ela possa ir mais longe, ela se recompõe e começa a pensar em como vai arrastar Chivo de volta para casa. Fora, que mal consegue se mover. Então, pede para ele deixar o galo, mas ele não responde quando ela insiste. Percebe que ele rasgou o galo com a boca e fica irritado. Soyeon sente nojo e quase vomita quando Chivo pergunta onde ela esteve. Ele lhe diz que o único rosto que ele se lembra quando acordou foi o dela, e como a porta não abriu, ele a arrombou para procurá-la. Tudo isso ajuda Soyeon a confirmar que ele se lembra dela, o que faz ela começar a entrar em pânico novamente. Felizmente, ela se acalma e se convence de que tem muita margem para mudar as coisas a seu favor. Em vez de seguir a mentira, ela decide dizer a ele que ele está se confundindo, e mente dizendo que ela é a médica que está cuidando dele. Afinal, ela é uma médica especializada em árvores. Soyeon tenta explicar a condição de Chivo da melhor forma possível, focando em como ele dormiu por tanto tempo, o que o tornou instável. Agora ela também tenta convencê-lo de que ele está apenas ouvindo e vendo coisas que estão afetando seu cérebro. Ela termina seu discurso lamentável garantindo a Chivo que não há nada com o que se preocupar, e que tudo que ele está passando agora é um sonho. Ela promete a ele que se ele voltar para casa e descansar quando acordar, se sentirá muito melhor. É uma grande mentira, e a princípio parece que Chivo está acreditando, pois concorda que se fosse real, ele provavelmente nem estaria em pé ali. De repente, ele confessa que passou todo o tempo dormindo sonhando em ser íntimo de sua esposa. Por causa disso, ele tem certeza de que não está confuso. Na verdade, ele agora está vendo as coisas de forma cristalina. Nesse novo ponto de vista, ele tem uma esposa, e essa esposa está tentando fugir dele como se tivesse um desejo de morte. Ouvir essas palavras saírem dos lábios de Chivo faz Soyeon sentir como se as vinhas estivessem a segurando, mas ela não pode fazer nada a respeito. Ela quer fugir também. Quer dizer a Chivo que ele está errado, quer dizer qualquer coisa para sair dessa enrascada, mas não pode, e se pergunta por que ela acabou caindo na armadilha que armou. Tudo isso é sufocante, e ela não pode se mover, pelo menos até que Chivo pergunte seu nome. Meu nome é Amor da Sua Vida. Ela se pergunta se deve lhe dizer seu nome verdadeiro ou não, mas ele já perguntou 2 vezes e está ficando impaciente. Por causa da impaciência, ele diz que não quer perguntar pela 3ª vez, então ela rapidamente diz que seu nome é Soyeon. Depois de refletir sobre o nome dela por alguns segundos, ele pergunta se ela mentiu para ele, porque se cansou dele e queria abandoná-lo. Soyeon afirma que ele está vendo as coisas erradas. Ela diz que mentiu porque sentiu que se ele acordar e perceber que tem uma esposa seria perturbador, e ela estava apenas tentando protegê-lo. Parece que ele está acreditando na mentira de Soyeon novamente, e tudo que ela consegue pensar é como precisa sobreviver a essa situação. No entanto, ela a repreende por ter feito uma coisa dessas, e lembra ela de sua própria declaração de que, segundo a lei, eles estão casados. Ele então quer saber se Soyeon está tentando abandoná-lo, observando-a de perto enquanto pergunta. Ele conclui pelo olhar de cachorrinho nos olhos de Soyeon que ele realmente é seu marido. Ele também sente isso porque quando ela tentou abandoná-lo, ele quase perdeu a cabeça. Chivo acredita que sentiu isso porque realmente ama Soyeon, mas ela sabe que não é o caso, já que ele tentou eliminá-la no dia em que se conheceram. Não é surpresa que ela esteja irritada por ter se metido numa posição tão desconfortável, mas está feliz que Chivo não se lembre de nada por enquanto. Ela sente que tem a vantagem e só precisa ajeitar as coisas antes de sair dessa história. No entanto, ela precisa focar em levar Chivo para casa, para poder tratar seus ferimentos. Infelizmente, ele quer saber se ela quer dizer nossa casa de recém-casados, e ela não tem outra opção senão concordar. Parece que ela já está perdendo o controle.
Mais uma vez ela estava pensando na confusão em que se metera. Pela primeira vez, sentiu que não tinha mais o controle da situação. Depois de um longo tempo, finalmente conseguiu arrastá-lo para sua casa. Esse homem estaria preso comigo, não ao contrário, se vocês me entendem. Foi preciso um esforço sobre-humano para arrastar aquele javali enorme até a porta. Ela notou o quão cansado ele parecia, causado apenas por suas perguntas intermináveis no caminho para casa. O tempo todo ele perguntava quantos anos eles tinham, por que falavam tão formalmente e muito mais. Shivu disse que ele podia ir sozinho, mas todos os seus pés estavam machucados. Ela ordenou que ele se lavasse e se trocasse rapidamente enquanto ela ia buscar o kit de primeiros socorros. Ele finalmente tomou banho e esperou que ela trouxesse tudo. Shivu sentou-se obedientemente na cama enquanto ela tratava seus ferimentos. Soyeon imaginou que devia doer muito, mas ele nem sequer se mexeu. Mal ela pensou isso quando seus olhares se encontraram de repente. Apesar de sua posição, ela ainda se sentiu incomodada com o olhar fixo dele. Sentiu-se como uma presa sendo observada por um predador faminto. Ela se repreendeu por ter se perguntado se ele estava com dor e decidiu pôr um fim nisso o mais rápido possível. Soyeon disse que os médicos o examinariam no dia seguinte e decidiu ir embora. Algum mafioso não me quer pra cuidar de seu irmão gostoso, não? Mas só vale se ele tiver skin do Shivu, viu? Ele a surpreendeu ao perguntar por que estavam dormindo separados, visto que eram casados. Essa pergunta a pegou de surpresa, como se ela já tivesse esquecido. Eu me ofereço! Eu me ofereço! Eu me ofereço como tributo! Ela tentou argumentar que ele ainda estava doente, mas suas palavras soaram incertas. Ele respondeu que, embora fosse verdade, ele não estava mais inconsciente como antes. Soyeon se afastou abruptamente quando ele começou a se aproximar de seu rosto. Ela tremeu com a respiração dele e se culpou por ter contado aquela terrível mentira. Shivu se inclinou perto de seu ouvido e perguntou se era porque ele era um estranho. Perguntou se ele não se parecia em nada com o marido de quem ela se lembrava. O homem jurou que nunca mais seria rude, a forçaria ou a ameaçaria a ser motivo. Ela pensou que era assim que seu ex-marido, com quem ela havia tido intimidade e a quem ela amara, se comportava. Depois de tanta insistência, ela finalmente concordou em dormir ao lado do assassino. Ela rezou para que ele adormecesse logo, mas ele não parava de fazer perguntas. Sem se deixar abalar, ele decidiu ir direto ao ponto e perguntou como diabos ela tinha ido parar naquele estado. A garota inventou uma história na hora sobre como eles tinham ido juntos para as montanhas e sofrido um acidente. Ela explicou que, ao contrário dele, não tinha se machucado gravemente, mas ele já estava interessado em saber quando eles tinham se casado. Assim que soube que eles tinham se casado 2 anos antes, uma profunda tristeza o atingiu. Doía saber que ela não tinha feito nada além de cuidar dele durante todo esse tempo. Ele sentiu a fragilidade da mentira dela quando perguntou há quanto tempo eles estavam namorando. Ficou surpreso ao saber que eles tinham começado o relacionamento assim que se conheceram. Ela inventou freneticamente novos detalhes, sem saber como responder. Ela ficou surpresa quando ele perguntou se eles tinham tido um caso de uma noite só. Ele esclareceu suas palavras perguntando se ela queria ficar com ele depois de terem dormido juntos. O homem sorriu maliciosamente, dizendo que sentia muito por ter esquecido. Shivu protestou, dizendo que não era o caso, mas que apenas pensava tê-la seduzido. Ele a imaginava a cobrindo de doces e elogios antes de levá-la para a cama. Ele gostava de imaginar o Dom Juan descarado que supostamente era. Fala, meu Deus do céu! Que homem bonito, desgraçado é esse? Soyeon ficou atônita com a rapidez com que ele distorceu as coisas. Ela não entendia como a conversa tinha tomado esse rumo. Ela estava disposta a aceitá-los como marido e mulher dividindo a cama, mas ainda assim não conseguia tolerar uma conversa tão vulgar dele. Ela decidiu mudar de assunto e afirmou que tudo era completamente diferente. A jovem de repente deixou escapar que eles não estavam aproveitando muito a intimidade. Suas palavras foram tão inesperadas que ele involuntariamente escureceu. Ela começou a inventar novas mentiras e disse que as coisas não estavam indo muito bem para eles.
Soyeon congelou quando ele perguntou qual dos dois era ruim nisso. A garota, de repente desconfortável, sugeriu que ambos eram bastante desastrados. Ela corou ainda mais quando ele riu e bateu na testa. Seu rosto endureceu, e então ele adicionou que isso o afetava mais do que perder a memória. Ele complicou ainda mais as coisas perguntando qual era exatamente o problema. De repente, ela desviou o olhar e disse que eles não combinavam em tamanho, que ela não sentia nada. Ele sentiu uma pontada de culpa ao ouvi-la dizer que ainda não sabia o que era um clímax prazeroso. Astutamente, Soyeon mencionou sua falta de desejo, insinuando que ele era praticamente um monge. Cada palavra dele esmagava ainda mais sua autoestima, arrastando sua imagem pela lama. A garota de rosto angelical adicionou que o relacionamento deles permaneceu platônico. Ela disse isso com tanta inocência, como se penas celestes estivessem caindo sobre ela. O homem sentiu-se decepcionado consigo mesmo ao perceber que tinha vivido 2 anos como um doente. Finalmente concordou em dormir enquanto Soyeon se perdia em seus próprios pensamentos. Alguns minutos depois, ela virou a cabeça para ver se ele havia adormecido. Imediatamente juntou as mãos e rezou novamente para que ele dormisse o máximo possível. Ele frustrou suas esperanças perguntando o que ela queria dizer com eles serem desajeitados. Com dificuldade, Soji deixou escapar que havia terminado o que começara rápido demais. Essa maluca ainda vai infartar, meu boy. Aquelas palavras o atingiram com tanta força que levou um longo tempo para se recuperar. Seu mundo pareceu virar de cabeça para baixo com a vergonha que sentia. Mordeu o lábio com fúria e se chamou de completo idiota em voz alta. Soyeon ficou surpresa com o temperamento daquele tolo. Cruzou os braços novamente e implorou a todos os deuses que o deixassem dormir mais. Um novo dia amanheceu, o que deveria ser a confirmação de suas preces. A garota começou a despertar ao sentir os raios suaves do sol. Abriu os olhos como pôde, tentando se lembrar dele da noite anterior. Imagine a surpresa dela ao ver que o homem já a observava. Aguardando o dia que serei abençoada com o Shivo me olhando assim. Ele a cumprimentou com um sorriso doce e um olhar fixo nela. Ai, mamãe! Ai, meu Deus! Como um verdadeiro marido. Delicadamente colocou a mão em sua cintura e perguntou como ela havia dormido. O acontecimento pareceu tão inacreditável que ela duvidou que fosse um sonho. Assim que percebeu que era real, saltou da cama. Estava à beira das lágrimas porque ele realmente havia acordado. A jovem tinha certeza de que sua síndrome da bela adormecida o consumiria novamente. Naquele mesmo dia, ela ligou para um médico, mas ele mal conseguia falar. Disse que precisava de mais informações sobre o sono dela para ser mais específico. Isso implicava que ele poderia acordar repentinamente, como acontecera naquele dia. O médico pressentiu que algo poderia tê-lo acordado. Casa não é hospital. O homem congelou ao ouvir que a paciente havia dormido com sua esposa. Soyeon se virou assustada com o olhar inquisitivo do médico. Imediatamente protestou contra a insinuação de que haviam tido um relacionamento íntimo. Decidindo que ela não deveria saber, sugeriu realizar alguns experimentos. O mundo da garota desmoronou quando ouviu que teria que continuar dormindo com o marido. Zong não conseguia acreditar que ele cairia em tal armadilha. Ela decidiu relaxar assistindo a reportagens sobre o aumento de golpes. No entanto, sua única preocupação era a necessidade de dormir com um homem na mesma cama. Ela não sabia o que diria a Xuxé se começasse a andar de um lado para o outro no primeiro andar. Imediatamente pensou em várias desculpas, mas todas soavam ridículas. A própria Soyeon percebeu que nenhuma delas era plausível. Seu chefe era professor de relações homem-mulher, o que dificultava qualquer dissimulação. Mesmo assim, ela estava ainda mais farta de guardar tudo isso para si. Lembrou-se dos termos do contrato e não podia se dar ao luxo de envolvê-la nessa história. Lágrimas brotaram em seus olhos ao sentir o quão desesperadora era a situação. Inadvertidamente prestou atenção às palavras na televisão sobre como os golpistas querem enganar a todos.
Ela interpretou isso como um sinal às palavras sobre não ter que resolver o problema sozinha. Por isso, no fim, contou tudo à mulher. A chefe ficou atônita com o que havia acontecido pelas suas costas nos últimos 2 anos. Estava pronta para bater na jovem por cada decisão que ela havia tomado naquela situação. Zong tentou se justificar dizendo que o casamento era a coisa mais lógica que conseguia imaginar. A mulher respondeu imediatamente que ela mesma havia admitido que estavam juntos. Finalmente, declarou que não se intrometeria onde não era bem-vinda, mas eles já haviam implorado para que a tratasse como se fossem casados. Tentou mentir, dizendo que o marido estava viajando para fazer tratamento, mas ele já estava atrás deles, e Zong sentiu uma enorme vergonha ao ouvir a voz dele. A chefe se virou imediatamente para examinar o homem bonito. Um homem alto e másculo apareceu diante dela, atingindo seu coração senil. O que mais impressionou foi seu rosto de modelo e seu olhar penetrante. Sodi tentou avisá-la para ter cuidado, pois ele era um tipo muito perigoso. Para sua surpresa, Xuxé recebeu seu amado genro com entusiasmo. Naquele dia, ele soube pela primeira vez da profissão da esposa e do hospital de árvores. Zong baixou a cabeça sem jeito ao chamá-la de doutora. Ficou surpreso quando, inesperadamente, perguntou o que ela fazia antes de perder a memória. A moça conseguiu dizer que plantava flores, sem especificar exatamente quais. Xuxé, de repente, duvidou que estivesse realmente enterrando uma pessoa. Sua beleza angelical tornava difícil acreditar que ele fosse de fato um maníaco.